Bom, muito boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente, né, em mais uma palestra promovida aqui pela ABMA do Rio de Janeiro. E essas palestras, elas são assim, uma introdução para quem nunca ouviu falar de antroposofia, também para quem sabe, quer saber mais, ou para quem quer rever nossos maravilhosos palestrantes falando sobre assuntos que lhes são é, queridos, né, digamos assim. Então, hoje, a gente vai ter, então, o Dr. Paulo Tavares, né, falando sobre, então, o caminho interior do médico e do terapeuta, né? Dr. Paulo, por favor, é uma grande honra e muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Muito obrigado, Heloísa. Eu que agradeço a vocês, a delicadeza que têm de me convidar. Quero parabenizar a BMA Rio de Janeiro por esse programa que vocês fazem de precurso, dar meu boa noite e minha ideia de que todos sejam muito bem-vindos para esse assunto que a gente vai tentar elucidar hoje. E como a Heloísa falou, essas palestras elas são palestras com intenção de divulgação da antroposofia e especificamente para a gente trazer novos alunos para os cursos básicos das ABMAs, né? Nesse caso, especificamente a ABMA do Rio de Janeiro. E parece até um tema um tanto quanto ousado, né? Falar sobre caminho interior do terapeuta para quem às vezes não tem ainda nenhuma visão mais acertada do que é antroposofia e do que é medicina antroposófica. Mas se a gente não fosse ousado, a gente não teria saído do paraíso, né? Se a gente fosse bem comportado. Então, a gente tem que ousar um pouquinho. E eu vou tentar trazer o tema da maneira mais palatável para vocês, né? Então, essencialmente, quando a gente quer formar, e quando eu falo médico, eu quero que vocês sintam que isso é extensivo a terapeutas de uma maneira geral, porque dentro da formação antroposófica, no básico, nós aceitamos médicos, terapeutas, psicólogos, enfermeiros, dentistas, veterinários. Então, todo o pessoal da área de saúde, né, é bem-vindo ao nosso curso básico, ou apenas pessoas que querem um aprofundamento sobre a vida, querem aprender um pouco sobre antroposofia, também é muito bem-vinda. E eu, essencialmente, depois de 40 e tantos anos de medicina, acho que todos nós, em algum momento da vida, nós somos terapeutas um dos outros, né? A gente sempre está ajudando pessoas, a gente sempre está levando uma palavra de carinho e de conforto. Então, é por isso que eu acho que esse tema deve ser abordado e por isso que eu escolhi esse tema. Eu tenho alguns anos que eu formo, né, tanto médicos quanto a primeira fase de outros terapeutas, né, porque a gente faz o curso básico e depois a pessoa segue no curso de aconselhamento biográfico, ou segue no curso de terapia artística, ou segue no curso de antroposofia biodinâmica, ou segue no curso de enfermagem antroposófica, psicologia antroposófica, etc. A gente chama esse curso de curso básico porque ele traz aquilo que é a base, né? A base da antroposofia que vai ser útil para qualquer pessoa. Vai ela fazer depois um curso em alguma área, vai ela ser médico antroposófico se tiver a formação na escola de medicina, ou qualquer outra via que ela vá tomar, esses conhecimentos que a gente tem, né, do curso básico, eles são fundamentais. Só que uma coisa que é muito interessante a gente ver é que as pessoas nunca saem desse curso da mesma forma que elas entraram, porque esse curso, além de ser um curso informativo, a gente vai dar informações sobre a antroposofia, situar a pessoa naquilo que é a antroposofia no mundo atual e também situar a pessoa no vocabulário, né, no antroposofês, porque toda matéria tem o seu vocabulário próprio, né? A psicanálise tem o vocabulário dela, a homeopatia tem o vocabulário dela, a antroposofia também tem o vocabulário dela, e com isso, a gente também abre os olhos das pessoas que esse curso é um curso vivencial. Os conceitos que a gente vai abordar nesses cursos são conceitos que são modificadores daquilo que a gente chama de paradigmas de vida, né?
Nós vivemos hoje num mundo onde o paradigma científico é muito forte e nós, da antroposofia, somos apaixonados pela ciência. Nós não somos anticientistas, né? Não tem nenhuma briga entre a antroposofia e a ciência oficial. Agora, os paradigmas da ciência, eles se limitam, no momento atual, àquilo que é possível ser percebido pelos sentidos ou por instrumentos que ampliem os sentidos, né? Então, eu posso olhar uma ferida de alguém no meu campo de medicina ou pôr um microscópio, né, para olhar com mais precisão aquela ferida e até ver se tem algum germe, mas no fundo eu estou me baseando naquilo que é sensorial e também ele tem como outro paradigma a experimentação, né, aquilo que a gente chama do método empírico. Você controla as situações de certos experimentos e você formula determinadas teses, né? E se todo mundo fizer aquele experimento naquelas situações, vai obter mais ou menos o mesmo resultado. E também existe um método mais voltado, né, para a questão da observação lógica das coisas. A lógica é muito usada e a gente acha que está tudo bem assim. Esses métodos, eles funcionam, mas existe uma dinâmica naquilo que é vivo e naquilo que é senciente, né, que tem consciência, e muito mais ainda naquilo que tem autoconsciência, que somos nós, né? Porque se a gente olhar a natureza, a gente vai encontrar seres com a completa inconsciência, que são os minerais, seres que estão desprovidos de qualquer forma de consciência, né? Não interagem com o mundo, seres com a consciência muito abafada, né? Que são as plantas, elas reagem ao meio ambiente de uma forma bem visível, mas elas não têm uma reação como tem um animal, não é que é uma reação imediata, porque é portador de um sistema nervoso, né? Então, as plantas não têm esse sistema nervoso. Então, os animais seriam o terceiro grupo, né? Aqueles seres que reagem ao meio ambiente com um processo de consciência, porque portam um sistema nervoso. E, por fim, a gente tem o ser humano, que além de ter tudo isso, né, que foi relatado para vocês até agora, tem também a autoconsciência. Eu me preocupo com a minha performance nessa palestra. E pode ser que amanhã, ao me lembrar do que eu fiz aqui, eu diga, ai, me esqueci de falar aquilo daquele jeito que teria sido melhor. Essa capacidade de olhar para mim mesmo, não é? E tentar ser melhor, essa capacidade evolutiva que é comum ao ser humano, é o que a gente chama do quinhão espiritual. Quando se fala em espiritual na antroposofia, a gente não está falando de nada teológico ou religioso. A gente está falando na capacidade que nós temos de observar os nossos atos e, se formos sadios, termos algum constrangimento com algum tipo de ato que não foi aquilo que é o melhor que eu podia dar de mim, né? E isso nos faz seres evolutivos, né? Se vocês olharem a história da humanidade, a gente lentamente vai tendo regras de civilização que às vezes são bem duras e a gente até quer correr um pouco delas, né? Quer tomar um vinho e sair dirigindo, porque acha que não está bêbado e tal, mas a gente vai melhorando a qualidade, né, da coletividade humana porque a gente tem esse processo de refletir sobre as nossas ações. Então, quando um ser humano ele aborda o mundo, ele aborda através do processo sensorial, né? Então, eu olho o mundo e aí esse mundo entra através dos meus sentidos e eu me adono, né? Eu tomo conta desse mundo e faço desse mundo algo particular, algo meu, né? E esse processo é o processo que a gente vai ter que entender como um processo do mundo anímico, do mundo emocional. Então, se eu apresentar para vocês, se eu tivesse aqui uma rosa, né, uma bela rosa vermelha, ao invés de uma caneta, e eu apresentasse para vocês uma rosa vermelha, pode ser que alguma das pessoas aqui na sala lembrassem do primeiro amor,
porque receberam uma rosa vermelha do primeiro namorado. Pode ser que uma pessoa lembre do enterro de uma pessoa muito querida que tinha uma rosa vermelha no caixão. Então, o objeto do mundo externo será o mesmo. Aquilo que sensorialmente entrou através do olho e através do nariz, se a rosa tiver cheiro, olfato, etc., é o mesmo. O que vai mudar é aquilo que eu valorizo, aquela valoração que eu vou dar no meu interior. A esse interior do ser humano se chama na antroposofia o âmbito da alma humana. Então, a alma humana, ela pensa, ela sente e ela deseja, ela quer. Ela tem três níveis de funcionamento. A gente tem os pensamentos, de alguma forma, um pouco passíveis de serem possuídos por nós mesmos, né? A gente consegue pensar de uma forma um pouco autônoma do mundo se a gente se esmerar para isso. A maioria de nós, o tempo inteiro, não pensa de forma ativa, a gente pensa de forma passiva, mas é possível que, através de um treinamento, a gente chegue a pensar de uma forma ativa, que o pensamento parta da minha vontade, né? A gente sente de uma forma semi-consciente, né? Eu posso sair daqui e visitar uma pessoa que eu não gosto muito, deliberadamente com a ideia de que eu vou tratá-la bem, de que eu não vou brigar e que eu vou me controlar. E quando chego na casa da pessoa, que ela fala uma palavra, aquilo me afeta e eu mudo todo o meu processo de sentimento, né, que estava na minha alma. Então a gente não tem tanto controle das nossas emoções e mais internamente, não é? Na questão do querer, a gente tem quase que um desconhecimento completo do nosso querer. Então a gente tem alguma clareza no pensar, um pensar meio, um sentir meio sonâmbulo, assim, a gente não consegue acordar no nosso sentir, né? Às vezes eu racionalmente não quero sentir alguma coisa, né? Vou dar um exemplo bobo, mas assim, minha mulher saiu, demora a chegar, e digamos que surge um ciúme na minha alma. Será que ela está com alguém e gosta mais de alguém do que de mim? E racionalmente eu posso até pensar, não, mas ela está na casa da filha e ela está cuidando da filha, etc. Racionalmente eu entendo uma coisa, mas o sentimento, né? Aquilo que eu não quero sentir, né? E aí nisso aí São Paulo é muito bom. Tem uma frase dele que fala assim: não é o bem que eu faço, mas é o mal que eu não consigo impedir, né? Esse é o processo do sentimento da alma, né? E tem o processo do querer, que quando eu vejo, eu já falei uma palavra errada e nem vi, né? E nem me dei conta de que eu ofendi alguém. De alguma forma, eu sou grosseiro, às vezes, sem nem me dar conta de que eu estou sendo grosseiro, e essa vontade vai ao mundo. Então, dentro da antroposofia, a gente tem a dinâmica do nosso corpo, a dinâmica da nossa alma e a dinâmica do nosso espírito. É claro que essa coisinha não é tão arrumada assim como eu estou descrevendo, né? Eu estou descrevendo de forma didática, parece até que é bem arrumadinho, mas não. A alma mexe profundamente com o nosso corpo. Se eu recebo um elogio agora e eu sou um pouco tímido, é bem capaz que eu fique vermelho, assim, meu rosto fica vermelho, né? Se eu receber uma notícia ruim, Deus me livre, alguém morreu, eu posso ficar lívido, ficar pálido na hora. O meu coração acelera só com a notícia que eu recebi. Então, tanto a alma interfere no corpo, como o espírito deveria adonar-se um pouco da alma, né? Ser um pouco mais efetivo nas forças da alma. Eu devia lidar com mais forças de eternidade e menos forças de efemeridade, né? Porque esses sentimentos, esses quereres que a gente tem, todos eles são efêmeros, porque com o passar do tempo eles vão acabar, né? E tem coisas que são mais eternas, né? As coisas que fazem parte do meu ethos, né? Daquilo que me constitui como um ser humano e aquilo que é o fundamento da minha humanidade, essas coisas são imperecíveis, elas servem para a vida inteira. Eu não tenho uma ética para todo mundo, eu tenho uma ética para mim,
né? Eu me preocupo com os malfeitos que eu fiz, mas eu não deveria me preocupar com o malfeito dos outros, né? Porque esse é um problema deles. Então, o processo da ética, não é? O difícil é quando eu quero impor minha ética e a minha moral aos demais, né? Então, essa é a dinâmica do ser humano. Então, no paradigma da ciência antroposófica, que é a chamada ciência espiritual, e dentre as ciências que a antroposofia apregoa, tem a ciência médica, né? A medicina antroposófica e todos os seus ramos, né? Não só a medicina do médico, mas a medicina do dentista, a medicina do terapeuta artístico, etc, etc. A gente, quando vai fazer esse curso, é necessário que a pessoa tenha uma mudança de paradigma e que aquilo que ela percebe do mundo já não seja percebido da mesma maneira, né, que ela percebia anteriormente. Até porque eu acabei de falar para vocês que a gente não pensa o mundo, a gente recebe o mundo já meio pensado, né? A gente faz muitas associações, né? Eu mostro uma coisa para vocês, você já conceitua, é uma caneta. A gente não é acostumado a ver o fenômeno, né? A gente não está acostumado a ver uma coisa meio cilíndrica, com um pedaço azul, outro prateado, a descrever fenômenos. A gente já conceitua de uma forma muito rápida, porque todos nós tivemos uma formação acadêmica que levou para o bem, mas é fazedor de feitos, né? Talvez seja porque determinada. Quando a gente processa com o Paulo, que tá a gente falhando chama um da pouco o áudio. É, Muito bem. Então, eu estava falando que, dentro do processo da ciência antroposófica, da medicina antroposófica, nós trabalhamos com uma situação que é uma situação de uma observação fenomenológica. E na observação fenomenológica, diferentemente da observação empírica e da observação de outra escola filosófica que rege a ciência, que é a ideia do processo do pensar, né? A gente acha que o sujeito também faz parte da experiência, né? Eu não sou tão isento do mundo como eu gostaria de ser para delimitar conceito para as coisas. Então, quando eu observo, quando eu vivencio qualquer coisa do mundo, imediatamente essas coisas trabalham também no interior das minhas emoções. Então, o ser humano ele não é tão isento como gostaria a ciência que ele fosse. E quando eu quero aprender sobre o mundo que é vivo, né? Se eu quero aprender só sobre o mundo mineral, a ciência atual ela responde muito bem, né? Se eu quiser estudar um metal, eu derreto ele, eu boto no espectrômetro de massa, eu boto no microscópio, eu tenho várias coisas para fazer para entender aquele metal, né? Mas se eu quiser entender o ouro através do simbolismo que o brilho dele me dá, né? Através da ideia do valor e do porquê que ele não se combina tão fácil com outras coisas, e se eu quiser fazer um processo de observação, onde aquilo que acontece dentro de mim também seja levado em conta, né? Então eu vou ter que ter um conceito um tanto quanto metamórfico, eu não posso ter um conceito rígido e fechado, né? Eu tenho que ter uma abertura para que o mundo de imagens, né, o mundo de imagens seja muito mais rico do que o mundo sensorial em si. Então, o que que se chama do mundo de imagens? Quando eu vejo uma peça de ouro, né, dentro de mim tem uma série de situações que se formam, né? Eu posso ser um sujeito muito voltado a dinheiro e ficar muito satisfeito de
de ter um pedaço de ouro na minha mão, eu posso me encantar só com a estética da beleza do ouro, eu posso olhar todo o processo da dureza do ouro, do calor que o ouro consegue guardar em si, porque é um metal que não esfria tanto como outros, né? E esses processos todos vão entrar no meu conhecimento sobre o fenômeno, né? Ele vai ter uma coisa objetiva, que é eu olho o ouro de fora e classifico, vejo massa atômica, número atômico, capacidade de ligação, etc., etc., que a química faz, mas eu posso dizer assim, engraçado, a maioria das religiões, né, utilizam determinados instrumentos de ouro como se fossem ligados a uma adoração à divindade. Por que que o ouro tem essa? Eu posso associar muito bem o brilho do ouro ao brilho do sol. E isso eu não estou fazendo uma ilação no sentido de que não faça sentido na minha alma. É um sentimento meu. Então, se a gente for racionalizar os métodos de observação, esse tipo de observação não faria sentido. Mas o mundo que está no meu interior, ele é mais rico do que o mundo que está no meu processo sensorial. Não adianta eu pegar alguma pessoa que tenha medo de voar de avião, né? Medo de viajar de avião, e explicar tecnicamente toda a estrutura de um avião, a formação de um piloto, a capacidade de redundância que tem naqueles instrumentos do avião, o tanto de gente que na Terra está olhando aquele avião para ir tudo bem, porque essa pessoa, quando embarcar e ela entrar na aeronave, ela vai sentir medo. Então, o mundo subjetivo, ele tem uma riqueza de força em nosso interior muito maior do que o mundo objetivo, o mundo que a gente olha como se não fizesse parte dele. Então, quando eu vejo a natureza, e eu moro em Brasília, e agora a natureza, Brasília deu a primeira chuva, então estava tudo morto, seco, um monte de galho seco, tudo era uma espécie de quase um deserto de folhas, né? E agora eu olho as árvores, elas começam a pôr folhas e elas começam a florir, né? A gente está na entrada da primavera e os pássaros cantam logo cedo da manhã e há um frescor na manhã que às vezes vem com um cheiro de chuva, né? Eu olho esse fenômeno e eu não posso ser cego para essa metamorfose que houve no clima ao meu redor em Brasília. E eu não posso ser também cego para dizer que isso mudou de alguma forma o humor das pessoas que moram aqui. Eu não posso dizer que essa metamorfose que acontece com as plantas no processo das quatro estações não deveria ser levado em conta quando eu estudo uma planta, porque por mais que eu leve essa planta, a primeira coisa quando eu quero estudar uma planta é arrancá-la do solo, matá-la, abrir ela, botar um monte de pedacinho no microscópio, fazer experimentos. Desse jeito eu vou conhecer uma parte da planta. Mas se eu quero conhecer a natureza viva da planta, eu tenho que seguir esse processo das estações do ano durante muitos anos e ver essa planta acontecendo, né, na natureza dela, e aí eu vou ter muito mais informações sobre esse fenômeno, né, e levando em conta, né, por que que um pé de jacarandá roxo nesse tempo agora em Brasília nos chama tanto a atenção, né? Por que que um ipê amarelo há pouco tempo estava ornando os nossos jardins aqui e você vai de manhã para o trabalho e aquilo de alguma forma modifica você. Então, dentro da formação de um terapeuta ou dentro da formação de alguém que vai exercer a antroposofia em alguma das suas áreas, é necessário que a gente não só informe, não só dote a pessoa de informações técnicas científicas, mas que ela faça um trabalho consigo mesmo que, de alguma forma, ela consegue, no final, começar um processo de observação do mundo diferente do que ela fazia, né? Ela começa a ficar atenta aos fenômenos que existem tanto no seu interior, os fenômenos anímicos dela, como nos fenômenos sensoriais.
E se a gente, de alguma forma, conseguir essa percepção mais sutil, né? Se eu começo a perceber como que é o nascimento de uma planta, como é que ela chega ao apogeu na flor, e como é que ao dar a flor ela meio que morre, aquele galho pelo menos, né? E ela ao morrer cospe para fora uma coisa que é quase uma vida eterna, que é uma semente, né? E como que naquela semente está toda uma informação do vegetal inteiro, né? Que precisa chocar no ninho do interior da terra, onde tem um pouco de calor, né, e um pouco de umidade para que todo o fenômeno aconteça. E aí eu me pergunto, de onde vêm essas leis que regem essa força vegetal no mundo? Eu não posso buscá-las no interior da Terra. Eu não posso achar que a Terra faça isso, porque essas leis elas são regidas pelo movimento aparente da Terra em relação ao seu cosmos, né? Porque toda vez que a gente vai vendo esse processo de rotação terrestre e a Terra roda meio basculando, né? E cada hora ela mostra um hemisfério mais ao Sol e esconde o outro, né? E é isso que faz com que hajam as estações do ano. Eu posso me perguntar assim, que forças são essas que equilibram esses movimentos, né? Quem empurra a Terra, né? Que força é essa que vem do Sol, não é? Que é muito interessante. A gente fala que a luz e o calor vêm do Sol, mas é muito engraçado. A gente começa a subir num avião a jato desse, e quando a gente chega a 11 mil pés, que é mais ou menos 11 mil metros, né? Que é 33 mil pés, o piloto fala para a gente que a temperatura externa aqui é de 54 graus negativo. Porque se a luz do sol vem de lá e o calor também vem, né? Quando a gente saísse da atmosfera da Terra, era para ter muito mais luz do que aqui na atmosfera, né? E era para estar muito mais quente, porque a gente está se aproximando do Sol. Mas não é assim que as coisas são. A gente pensa que a luz é algo visível, mas a luz é algo invisível. A luz só é visível quando ela reflete em alguma coisa material. Então, como a luz bate na atmosfera e na atmosfera ela sofre todo um processo de refração e tarará, a gente vê tudo iluminado até cerca de 15 mil metros, mais ou menos. Quando passa para lá, né, quando a gente vê essas fotos de astronautas que já estão além da atmosfera, é tudo muito escuro, mas ali tem muita luz. Então, aquilo que a gente aprendeu a chamar de luz é só uma das manifestações da luz. E aquilo que vem na luz solar e no calor solar e que age nas plantas através dos processos de fotossíntese, né, são muito mais complexos, né, essas forças e esses elementos, né, que o Stein, muito poeticamente, fala que tudo aquilo que a gente vê na Terra ao nosso redor no fundo, são pensamentos cósmicos, né? É claro que se a gente pensar assim, pensamentos cósmicos, que coisa mais louca, né? Mas se a gente entender, por exemplo, uma ideia que é muito antiga, uma ideia platônica, né? Que Platão dizia que a gente tem o mundo das ideias e a gente tem o mundo revelado, né? O mundo que acontece na materialidade. O que o Stein está trazendo a gente é para esse pensar. As coisas são pensadas ao nível do processo da própria luz que vem para a Terra, né? Essa luz, toda vez que a gente quer dizer que teve uma boa ideia, a gente falou, nossa, iluminei, né? Até tem o símbolo da lampadinha. A gente, sem querer, liga as coisas do pensamento e do conhecimento e das revelações às coisas da luz, né? Então, todo esse pensamento cósmico que a gente recebe é o que dá forma a maioria das coisas da Terra. Porque se a gente não tivesse essa luz, a gente nem veria as formas, né? E se você tem uma planta que nasce num lugar muita sombra, né? Pensa aí numa Vitória Régia, lá na floresta amazônica, muita árvore em cima, pouca luz, ela faz uma folha bem grande e uma folha meio sem forma, é meio um troço, é um troglodita lá boiando aquela folha. Quando você vai para o Nordeste, você vai ver é muito espinho, muita forma, os galhos tudo seco, pouca folha, né? Porque é claro, a planta ela não quer perder água, ela não quer transpirar.
Ela não quer perder água através. Então, ela tira todo aquele excesso de folha, ela fica com um mínimo de folha, e o cacto é mais sabido, ele bota todo o verde, onde ele vai fazer fotossíntese, no próprio caule. Então, a gente, na antroposofia, percebe uma situação dessa como se o cacto fosse um pensamento cósmico revelado ao nível sensorial através do processo da vida, né? Há uma vontade, se você conseguir ter a elasticidade mental de perceber que tudo aquilo que a gente chama de calor aí fora, né? A gente sente o calor, a gente sabe do fogo. Se a gente trouxer essa qualidade do calor para a nossa alma e perceber que essa qualidade de calor, quando é da nossa alma, ela se transforma num processo de vontade, né? É tanto que a nossa língua, que é maravilhosa, ela fala assim: eu fiquei muito acalorado com as ideias da Heloísa quando ela me chamou para dar essa aula. Ou eu posso dizer, eu fui muito friamente recebido por vocês. Eu estou falando de uma qualidade anímica e relatando uma qualidade de calor ao mesmo tempo. Então, quando a gente pensa nesse jeito, que é um pensar mais poético, mais artístico, não é? E a gente sai da rigidez morta, porque o que nós fizemos com a natureza foi nos afastarmos dela. A gente, para entender a natureza do jeito que a gente já entende hoje, a gente teve que perder, é como se a gente não fizesse parte da natureza. E a gente foi tão longe nisso que a gente criou essas coisas que a gente chama de cidade, que é um troço completamente antinatural, não é? Porque é como se a gente não. E assim, eu conheço muita gente que quando põe o pé no chão tem nojo, porque suja, as pessoas vão no mato, fica se limpando, é como se a gente já não fosse mais um ser que também é natural, né? Da mesma forma, a gente mecanizou o cosmos de um jeito que a gente pensa que é um monte de torrão rodando aí a ermo, né? A gente não se pergunta quem organiza todo esse tráfego do mundo planetário. A gente não se pergunta quem organiza todo esse processo de rotação, né? Que forças são essas? Então, é como se a antroposofia tivesse a proposta de trazer de novo uma vida para o cosmos. Esse nosso cosmos, que é o cosmos sensorial, né, que a gente acredita muito naquilo que é sensorial, ele é só o que é morto do cosmos. Para o antropósofo, o cosmos é totalmente vivo e cheio de entidades, né, de seres, né? Aí a gente tem essa ideia de botar antropomorfismo nos nossos deuses ou nos nossos seres, né? A gente quer que um anjo seja só um homem com asa, né? E não é assim que a antroposofia pensa. A gente pensa que são forças, são forças. E essas forças, através do pensar dessas forças, né, esses seres trazem um pensar e um querer do cosmos, e esses processos que acontecem na Terra, né? Se você olhar, por exemplo, uma planta, ela dá uma folhinha para o lado, uma folhinha para o outro, uma folhinha, ela vai ritmando, né? Como se ela tivesse no ritmo solar do dia. Aí, de repente, ela para e ela cria uma estrutura completamente outra, com outra cor, com perfume, que é a flor que ela vai dar. E a gente se pergunta assim, que processo mais diferente é esse que aconteceu aqui, né? Então, essas forças, que são pensamentos e vontades cósmicas, atuam na Terra, provocando os processos de vida, quando é no mundo vegetal, no mundo animal e no mundo humano, e provocando também os processos de consciência no mundo animal e de autoconsciência no mundo humano. Então, aquilo que eu chamo de humor dentro de mim corresponde muito metaforicamente ao humor do clima. A gente pode dizer que no Rio Grande do Sul o clima ficou bravo, ficou intempestivo, ficou é como se não aguentasse mais e derrubasse toda a água de uma vez num lugar só. A gente pode dizer que o clima aqui em Brasília está extremamente seco e quente, convidando a outro tipo de humor interno. É claro que o ser humano ele não tem que ser pautado pelo humor que está fora.
A gente tem uma independência desse humor. Mas aquilo que acontece como o meu estado anímico interior é força da mesma natureza que acontece no mundo ao meu redor. Só que eu sou portador de uma individualidade, eu individualizo esse processo. Eu consigo, de alguma forma, não deixar que as minhas tempestades vazem para o mundo quando eu consigo, né? E também que a minha secura não murche as flores dos outros, né? Porque a gente pode ter um temperamento seco, né? A gente pode ter um temperamento mais úmido, mais convidativo, a gente pode ter um temperamento caloroso, a gente pode ter um temperamento mais resfriado, né? Então, quando a gente vai trabalhar com a antroposofia, essa mudança de paradigma, ela faz parte da formação daquele aluno que nos buscou. Então, não é um curso que vai ensinar uma coisa, é um curso que vai propiciar recursos para você, através de um processo de autoobservação, fazer determinadas vivências do mundo, que são vivências reais e que a gente anda meio impedido pela forma racional que a gente usa de olhar o mundo, de vê-las. Né? A gente perdeu o nosso modo mitopoético de olhar o mundo que os antigos tinham, né? Então, um grego antigo, ele quando via um relâmpago, né, ele dizia que era a fúria jupiteriana acontecendo. Ele ligava o relâmpago a uma entidade jupiteriana, a Zeus, o Júpiter, que é a mesma entidade. É claro que a gente não quer trazer essa linguagem antiga de volta, não é? Não é isso que a antroposofia propõe. Mas será que os gregos estavam completamente enganados? Eram tão obtusos assim? Ou quando um raio risca o céu, não é? E acaba uma tempestade, a gente não consegue entender que aquele raio é como se tivesse limpado tudo, né? Como se uma força poderosa tivesse botado ordem de novo na atmosfera, né? Você está num período de pré-tempestade, está tudo muito assim meio estourando, as pessoas estão nervosas, aí cai aquela chuva, dá aquele relâmpago, trovão, aí vem aquela maravilha, né? Quem gosta de ouvir obras musicais, né? Vários compositores fizeram as quatro estações e alguns deles são fantásticos, né? Você quase que sente essa, quase não, você sente essa situação. Então, será que tinha alguma coisa de errado que aquela descarga elétrica, que aí a gente não vai negar que é uma descarga elétrica, é óbvio que é uma descarga elétrica, né? Agora, é muito engraçado, porque se eu quiser fazer um experimento com a minha sala de crianças, eu tenho que pegar duas coisas bem secas, eletrificar para que saia faísca de uma para outra, né? Porque se tiver com um pano úmido, não vai acontecer de jeito nenhum. Agora, as nuvens são bem molhadas, não são? E como é que explica essa faísca que acontece nos dias de chuva, não é? Necessariamente não tem uma explicação física. Então, a ciência ela dá uma explicação, mas ela não explica isso que acontece, que depois que a tempestade cai, fica uma tranquilidade, né? Fica uma coisa gostosa, o ar fica fresco, é como se tivesse alguém, Júpiter, organizasse tudo ali. Ó, estava uma bagunça, estava aqui uma desorganização, e eu, através da minha força, consegui organizar isso. A gente não pode viajar na maionese, se diz hoje, com esses conceitos. A gente tem que ter muita firmeza de propósito de observar só aquilo que está acontecendo no fenômeno. Eu não estou inventando que as pessoas se sentem melhores depois da tempestade. Eu estou dizendo um fenômeno que acontece. Eu não estou inventando que as pessoas ficam mais tensas antes da tempestade cair. Não. Eu estou observando o fenômeno, estou observando. Agora, eu não vou dizer que é um Deus que joga um raio. Eu vou dizer que forças cósmicas pensam uma maneira de organizar o clima e organizam, né? Eu não vou achar que se eu me ajoelhar e rezar para essa força cósmica, ela vai pagar minha conta de luz. Não, porque isso seria ridículo. Isso é uma fé
que as pessoas podem ter, eu não tenho nada contra, mas ela faz parte de um tipo de fé que não é o que se diz da antroposofia. A gente lida com um processo onde a gente quer que esses fenômenos que antigamente faziam parte de um mundo mitopoético, eles possam se juntar com os fenômenos que são científicos e a gente ampliar a forma de ver. Porque se a gente for ver o gargalo, pelo menos na medicina, onde é que é hoje, a gente troca coração, a gente troca pulmão, troca rim, troca olho, a gente faz o escambau na medicina. Mas a gente não faz uma pessoa ficar feliz, a não ser que dê muita química. A gente não faz uma pessoa parar de ter medo, a não ser que dê muita química. E não tenho nada contra os remédios químicos, não. Mas a gente está vendo que cada dia mais, quer dizer, quando eu vejo uma criança com 13 anos no meu consultório falar que não vê nenhuma razão para viver, e é uma criança classe média, bem nutrida, com pai e mãe, não tem nenhuma desgraça acontecendo, entre aspas, na vida dela. Mas ela está morta em espírito. E claro, eu vou dar um antidepressivo, óbvio, não vou brincar de médico antroposófico, mas eu sei que esse antidepressivo ele vai mascarar por um tempo essa situação. Como que eu alavanco de novo essa pessoa, essa criança, para ter uma vida, né? Porque eu, com 13 anos, eu queria viver tanto, mas tanto, né? Que assim, se meus pais abrissem o portão de casa, eu ia voar para a vida, eu queria fazer mil coisas, né? E ele me diz muito honestamente: eu não vejo razão, eu não, eu não tenho amigos, eu não tenho nada. Esses são os desafios da nossa época. Quando eu vejo um jovem mais interessado em ficar olhando lives ou YouTube do que em conversar com os familiares dele, é essa medicina que a gente tem que trazer, é essa terapia que a gente tem que abrir de novo. E não vai ser com medicamento só. Se a gente não tiver uma transformação do terapeuta, e aí onde entra a ideia de caminho interior do terapeuta, né? Se eu não fizer esse caminho dentro de mim, eu não tenho autoridade moral para lidar com uma situação dessa. Eu posso até ter autoridade técnica, saber respeitar, saber dar diagnóstico, saber receitar, saber fazer a condução do caso direitinho, mas não vai mudar. Porque se eu não tiver um fogo que contamine essa pessoa, se eu não tiver feito esse caminho interior, né, eu não tenho nada a trazer para ele. Mesmo que eu estude antroposofia, se eu for só dar um remedinho antroposófico, etc., etc., não é o bastante, entende? As pessoas necessitam de pessoas no mundo atual. A gente necessita. A questão da doença e o ato terapêutico, ele é um ato muito diferente de tudo, né? Quando alguém procura alguém pedindo ajuda, é um negócio que remete quase para uma relação familiar de pai e filho, né? Alguém chega um homem, 70 anos no meu consultório, e fala assim: doutor, me ajude, eu estou com herpes, eu não estou dormindo, eu estou sentindo dor o tempo inteiro. É um jeito de se formar uma relação quase que de paternidade, né? Ele me traz um sofrimento da alma dele muito forte e eu tenho que ter na minha alma algo a dizer, né? Algo a dar. E também tem os casos horrorosos de pessoas que a gente tem certeza que dificilmente vão sair daquela doença, ou que são doenças muito terríveis, crônicas, ou que vão morrer em breve, e a gente vai ter que lidar com isso com alguma autoridade. Quando eu falo autoridade moral, é que a minha palavra ressoe na alma dessa outra pessoa como algo curativo. E a minha ação ressoe na alma dessa outra pessoa como algo realmente um lenimento, né? Não quer dizer que eu vou curar ela, que ela não vai morrer. Não quer dizer que a diabetes dela vai acabar ou que ela não vai ter que se injetar de insulina todo dia, o que é um sofrimento. Mas é diferente. É diferente quando eu trago essa experiência, né? E o Steiner fala muito da experiência do próprio evangelho e das próprias curas que Cristo fez, né? O Steiner se baseia um pouco no processo cristão, né? E é muito interessante como que uma das coisas que
indignou os sacerdotes ao redor de Cristo, né, os sacerdotes judaicos daquele tempo, é que ele fazia curas. E a gente pode dizer que ele foi crucificado e condenado só por isso, porque ele trazia um novo tempo. E esse novo tempo, ele até hoje ainda não chega, né? Essa boa nova, que é eu, através da bondade, da beleza e da verdade, ter forças na minha alma para lidar com o sofrimento humano de uma forma onde eu possa ser benéfico nessa relação, né? Onde isso não se faça só por um viés econômico ou por um viés tecnológico, né? E essa é uma preocupação da medicina antroposófica. E por isso que, ao fazer esses cursos, né, quem faz o curso médico faz o primeiro período do curso básico e depois entra no curso dos médicos mesmo, os que vão tratar, né? É exigido dessa pessoa que ela tenha hábitos de meditação. E a gente acha que meditar é um negócio complicado. Tem que botar uma pata, raspar a cabeça, botar um incenso, botar uma vela, bater sininho. Isso tudo é uma técnica do Oriente e do mundo antigo. A meditação do homem moderno, ela tem que ser aqui. Eu posso estar dando aula e altamente meditativo. Eu estou olhando o que eu falo, eu estou olhando o que eu estou vendo, eu estou olhando o que está acontecendo comigo, eu estou acordado em mim. Também se pensa que meditar é relaxar, aí eu vou meditar para ficar zen. Não, meditar é um trabalho proativo. Eu quero entender porque eu tive raiva da Heloísa hoje. Deus me livre, não tive, mas vamos que eu tivesse. Eu quero entender o que bateu em mim, né? Por que que me incomodou? O que que foi isso? Eu vou meditar sobre isso. Eu quero meditar porque o jacarandá roxo só sai em setembro. Eu vou meditar. Que forças ele precisa? Ele precisa de uma seca bem grande, depois vem a primeira chuva, depois vem alguns relâmpagos, aí ele brota que nem uma moça que vai para a missa das 7 no domingo. Fica maravilhoso, né? Ele mostra toda a beleza através de um sofrimento imenso. Ele tem que sofrer junho, julho, agosto para mostrar que é belo, né? O que que ele me diz com isso, né? O que que eu consigo perceber desse ser que mora tão perto de mim e que às vezes eu nem vejo? Então, esses processos é que são os processos do caminho interior. E são esses processos que a gente convida as pessoas a aprender a fazer junto conosco. Não adianta ter pressa. Eu tenho 40 anos de antroposofia, sou uma anta ignorante ainda nisso, né? Eu tenho pequenos arroubos, né, de percepção dessas coisas, porque também a gente acha que perceber o mundo suprassensível é ver uma entidade na minha frente me falando o número da loteria amanhã, né? Isso é cretino. Eu percebo o mundo suprassensível quando eu percebo as forças no mundo, as forças que estão por detrás dos processos que eu estou vendo. Eu não tenho que ter clarividência de olhar para você e dizer, eu estou vendo uma luz azul sair da sua cabeça. Eu nunca vi. Mas se eu ficar mais sensível, eu posso dizer, eu estou achando que você hoje está um pouco triste ou cansado. O que que aconteceu, né? Eu preciso estar atento, porque tem muita fantasia espiritual no mundo ocidental, né? Esses filmes de Kung Fu, de não sei o quê, Shangri-La, encheu, abarrotou a gente com lixo, né? Lixo esotérico. E tem milhões de escolas que são lixo esotéricos, né? Que é um troço. Aqui em Brasília, então, é um negócio. Assim, a gente vê cada coisa, né? E as pessoas vão, e elas adoram, porque tem emoção, né? Assim, eu estou vendo coisa, eu estou, né? Então, não temos que criticar ninguém, cada um escolhe o seu caminho. Mas não é isso que a antroposofia faz, não. Eu não posso ficar viajando na maionese, porque isso não me leva a lugar nenhum. Agora, eu começo a ter ideia desse mundo inteiro que é vivo ao meu redor e cheio de forças quando eu abro meus olhos para esse mundo. E aí eu posso dizer, eu percebo os pensamentos cósmicos na natureza. Eu percebo os pensamentos cósmicos em meu interior. E eu percebo meus próprios pensamentos em mim.
e aí eu vou lentamente fazendo esse processo de observar o mundo e observar a mim. Então, não tem como eu também fazer isso sem eu ter um determinado nível de moralidade e ética. Porque se eu sou um mentiroso compulsivo, eu vou enganar a mim mesmo. Dizer que eu estou vendo gnomo aqui em cima da mesa, fada, porque isso dá dinheiro, né? Abre uma seita só de gnomo, ganha um dinheirão danado, né? É fácil de enganar a gente trouxa. Então, é preciso que eu tenha uma seriedade. E é claro que as forças mais adversas, elas adoram o mentiroso, porque o mentiroso vai atrasar tudo que deveria acontecer. As pessoas vão ficar iludidas fantasiosamente durante anos até descobrirem que é uma farsa. Quando a gente faz o trabalho da observação e tem a humildade, né, de não fazer, por exemplo, eu não quero fazer por mim, eu quero fazer porque é preciso que o ser humano mude o paradigma. Nós não vamos resolver com o sistema político A, B, C, D ou E. Nós vamos resolver na medida que os homens se incomodem com as próprias mentiras. É isso que adoece a sociedade e é isso que adoece o homem como um todo. São as mentiras que a gente apregoa para a gente mesmo. Porque as mentiras para os outros, elas são ruins, mas eu não tenho medo das mentiras que eu falo para os outros. Eu tento não falar, mas eu sei que é quase impossível, né? Às vezes alguém me liga e eu digo, não posso atender agora, e é mentira. Eu tenho medo da mentira que eu digo para mim mesmo. Se eu terminar de falar isso e dizer, não, eu tenho razão de não atender, não, eu estou mentindo, eu não deveria ter, olha, eu estou sem saco de atender agora, eu estou sem vontade de atender, me desculpe, depois eu ligo para você. Então, mentir para mim, como é que eu vou aceitar uma nota de R$ 100 que eu mesmo fiz? Não é legal, né? Então, o processo do mentir, ele é complexo porque depois eu vou ter que viver com essa mentira, eu vou ter que nutrir essa mentira pelo resto da minha vida e ela vai me roubar um tanto de energia. Só que as mentiras que a gente tem consciente, a gente até se incomoda, mas a gente mente muito inconscientemente. É muito bacana quando você está de fora de uma discussão e fica olhando as pessoas discutirem e vê a cegueira de que elas não estão vendo nada, elas querem ter razão, né? Então, para mim já é uma regra. Toda vez que eu acho que eu tenho razão, eu tenho certeza que eu não tenho. Porque é uma dica que eu tenho comigo. Assim. Se eu acho que eu estou com muita certeza de uma coisa, é porque eu estou errado. Né? Eu tenho que rever isso. Isso eu aprendi com um camarada da antroposofia que ele dá tutoria para empresas, né? Ele falou assim, Paulo, se você chega numa empresa e está tudo funcionando, é porque está na beira do caos. É bom quando você chega e tem coisas acontecendo, que ela está viva, porque um lugar onde tudo dá certo está morto. Então, quando eu vejo minha vida muito certinha, eu falei, ih, estou morrendo. Estou morrendo não é morrendo biologicamente, não. É assim, está morto, tem que mexer, tem que metamorfosear, tem que mudar. Porque tem lugares que a gente fica na vida que nos dá muito conforto. A gente fica, oba, tá tudo bem. Não, prova o desconforto um pouco. Desmonta. Faz igual criança faz. Monta os bloquinhos todos, agora derruba para fazer de novo. É assim que a gente aprende. Então, o tema que eu tinha para explorar hoje é esse, né? Eu sei que o tempo é curto e vocês podem ter perguntas. A gente tem disponibilidade para responder algumas perguntas, dado o adiantado da hora e o adiantado da minha idade, né? Tem que dormir, que eu sou velhinho. E foi um prazer compartilhar esse pouquinho de experiência antroposófica com vocês. E se tiver perguntas, é um prazer imenso poder tentar elaborar melhor, ver se eu falo de outro jeito. Aí eu creio que alguma das, não sei se é a Cris ou se é a Elô que está responsável para ler o chat. Vou deixar que eu leio, mas vamos lá. Ou também, como somos poucos, né? Mas acho que pode Puderem fazer a fazer pergunta pessoalmente, se direta, for é caso. tranquilo também, Só tem um contanto que comentário, só tem um comentário do Igor, que mesmo dando muita química, tende só a amenizar quando outras condições não alimentam o espírito. Já teve jovem o que Igor
O Ego vive disso, né? Ele é psiquiatra e, infelizmente, ele vive na linha de frente dessa coisa. E ele sabe que os remédios são bons, ajudam, mas nem sempre. Às vezes o cara toma eles todos de uma vez e não dá certo. É terrível. Mais alguma pergunta, gente? Acho que quem tiver pergunta pode falar. Se preferir escrever no chat, tudo bem, sem problema. Muito bem. Não é obrigado a ter pergunta. Claro. Então, vamos em frente, Paulo. Então, já que a gente está Vamos. falando, né? Então, só convidar vocês para as nossas próximas palestras, né? Vai ter a próxima, né? Vai ser com o Michel Iari, né? Falando sobre sexualidade saudável, né? Os desafios da sexualidade na infância e adolescência, e depois o Luiz Henrique Santana vai continuar a palestra que ele começou, falando primeiro setênio, sobre esse olhar para a criança a partir da antroposofia, que foi super interessante, ele vai continuar então, né? Outra coisa, teremos, então, doutor Paulo Tavares, né, nesse próximo Fazendo final de jabá. semana, falando, então, sobre mitologia grega, o pensamento médico antroposófico, né? E aí eu acho que você mesmo, Paulo, pode falar alguma Esse coisa. esse é um assunto que é do meu interesse. Como eu estudei muito antroposofia e estudei um pouco de mitologia, eu fiz uma ponte entre essas coisas, mas já é um linguajar para quem tem um conceito antroposófico já formado. Vai ser sábado agora, né? Eu agradeço a Denise, a Heloísa, a ela me trazer essa publicidade dessa palestra que eu vou dar, né? Um curso só no sábado pela manhã. As pessoas que tiverem interesse, né, que já têm uma base antroposófica boa, eu acho que vão gostar, porque são dois assuntos muito interessantes que se juntam, né? E eu agradeço a delicadeza dela, e vocês estão muito bem servidos de palestrante. Eu não conheço o segundo palestrante ainda, mas já ouvi falar muito bem dele, e o doutor Micael é um excelente palestrante. Acredito que vai dar uma aula fantástica, tá? E, E gente, no olha, mais, eu agradeço outra vez a você, Luísa, tanto a oportunidade da palestra quanto a oportunidade de divulgar esse evento da ABMA daqui na próximo sábado. Quem tiver interesse, pode entrar em contato com o site da ABMA, ou o Instagram da ABMA CO, né, ou nesse telefone que está aí, que deve ter vagas ainda para inscrever. E são todos muito bem-vindos, tá? gente, eu vi a Obrigado. primeira palestra, eu acho que vale super a pena, que assim, muito, bom, eu sou apaixonada por mitologia e todo mundo sabe Hoje disso, todo mundo sabe disso. mas foi Mas, assim muito legal, muito interessante, né? Realmente os links que o Paulo faz são excelentes. Eu, assim, super recomendo. Assim como recomendo o nosso próximo post, que é, então, o próximo curso, né, básico de medicina antroposófica, a formação de medicina antroposófica, o curso básico de antroposofia, que vai começar em março. Como o próprio Paulo falou, o curso básico ele é aberto a toda e qualquer área de atuação, né, que às vezes a gente usa aquilo como um processo de autodesenvolvimento, e como a antroposofia ela traz uma ampliação do olhar que a gente tem, para o que a gente faz, ou para o que a gente pensa, ela, digamos assim, traz uma nova perspectiva, uma nova percepção sobre muita coisa do que a gente já sabe. E eu acho que isso enriquece muito a nossa vida interior, a nossa vida profissional, a nossa vida como ser humano. E esse curso de antroposofia, né, o curso básico de antroposofia, para quem é do Rio, é no Rio, seja super bem-vindo, mas também tem no Centro-Oeste, né, em Goiânia também, em Brasília. Também tem Sergipe, eu não sei se está fazendo curso agora, mas Ceará com certeza está fazendo também. E é Uhum. legal, né, a gente poder ter esse conhecimento, se vocês souberem de pessoas, conhecer alguém que possa estar interessado, podem convidar para palestras, a gente está fazendo palestras aqui mensais, né? E eu acho que Centro-Oeste também está fazendo. Então, Sim. gente, Uhum. estamos aí e eu acho que é isso que eu queria falar com vocês agora nesse momento. Sejam todos super bem-vindos, né? Sempre, tá?
Saudade dessa salinha aí. Não é? E nós também, Paulo. Pois é. Temos que botar muita força para esse curso ficar muito legal. Que Com precisarem, a certeza. gente está Vai zoando aqui. ficar, Paulo, vai ficar. E contamos com você também, né? Então, gente, eu acho que por hoje é isso, né? Super obrigada a cada um de vocês pela presença, pelo carinho, por estarem aqui, né? Esperamos nos ver em breve. No coração de todos. Obrigado e um abraço apertado para meus colegas do Rio, Jaqueline, de Sergipe. O pessoal está por aí. Obrigado. Boa Boa noite. noite, gente. Boa Boa noite. noite, boa noite.